Olá, bem-vindos chicos e chicas, chavales, que tal? Estamos então iniciando a nossa aula de número 9, terceiro ano, espanhol, ensino médio. De acordo? Vamos observar o que vamos trabalhar, o que temos como proposta para a classe de hoje? A ver, o que nós estudamos na aula anterior? Olha que importante fazer esse link. Não podemos esquecer o que trabalhamos na aula anterior, esquecê-lo e aí seguir para frente. Cada aula é uma base de sustentação para a aula seguinte. De acordo? A ver, que estudamos na classe número 8, a classe anterior? O gênero comentário digital e observamos sua função. ¿Os acordáis? Dar opinião de forma espontânea, de forma informal também. Isso? E a parte de língua, as orações. Compreendemos para que, quando, como elas se formam, quais são os usos que nós observamos, de acordo? E para a classe de hoje, a classe de número 9, estudaremos que? Um poema. Poema de novo, já vimos na outra aula. Sim, por que não? Vamos aproveitar este gênero textual para as nossas atividades e o nosso conteúdo de língua. Lembram? A língua é nosso objeto de estudo. Reconhecer as características e observar uma possibilidade de intertextualidade. O que é isso? Já vamos observar na sequência. Na parte de língua, aún seguimos com as orações condicionais, pero irregulares. Compreender para que serve, evaluar quando e como quando é preciso usar. Conhecer como se formam com os verbos irregulares. De acordo? Pois bem, aqui temos nossa primeira reflexão sobre poema. Então não vamos ter muito tempo para isso, porque já conhecemos bastante coisa do poema. De acordo? Então, a ideia é, você que nos acompanha pela TV, que é importante ver, rever as aulas gravadas, interagir com o seu professor na plataforma Classroom, no Aula Paraná também, ok? Então, você que agora nos acompanha pela televisão, por exemplo, pode pegar, se você tiver já aí um celular, colocar a câmera do celular indicada para esse código. Aqui você vai ter uma pista ou um auxílio para fomentar essa reflexão que o professor precisa. Uma reflexão construída com vocês. Que características tem um poema? Qual é a função de um poema? Como se organiza? Para que serve um poema? ¿Os acordáis de las reflexiones anteriores? Entonces, un momento para que pensemos juntos. Entonces, volvemos juntos aqui. ¿Qué vosotros pensáis? ¿Os acordáis de estas informaciones de una clase en la que discutimos este género poema, sus características? ¿Qué y cuáles características tiene un poema? Un poema puede ser organizado en versos, estrofas, as estrofes, rimas, ritmo. Hoy día hay muchos poemas que no se organizan en versos o tampoco tienen rimas específicas, ¿no? Juego de palavras, o jogo de palavras, o brincar com as palavras. Disposição de las palavras, como as palavras estão dispuestas, como estão organizadas, a la derecha, a la izquierda, centralizadas, em letra maiúscula. Palavras que se repetem e temas que se repetem também. É importante que observemos isso, ¿sí?
E o dicionário de la RAI nos dá essa definição para poema. Uma obra poética normalmente em verso. Não é obrigatoriedade. Normalmente construído em verso. ¿Os acordáis de eso? Pues bien, pasamos a nuestro ejercicio 2, nuestra segunda reflexión. Una vez más el profe trae justamente aquí el personaje Gaturro. ¿Sí? Pensemos aquí. Lee esos dos textos. Se tu pudieras vivir nuevamente tu vida, se eu pudesse viver a minha vida de novo? Sim. Se tu pudieras volver ao passado, eu voltar ao passado? Cambiarias algo? Você mudaria alguma coisa na tua vida? Como viverias? Que harias com tu tempo? O que você ia fazer com o seu tempo? Então, pensemos um pouquinho e já seguimos com aí nossa discussão. Entonces, ¿qué pensáis sobre la situación? Bueno, el primer texto, el tiempo es un juez tan sabio, que no sentencia de inmediato, pero más al final dá la razón. Ele dá a razão o tempo. A quem la tiene, a quem tem essa razão. Porque nunca es tarde e el tiempo somente se acaba. Quando a vida termina, até esse momento, sempre existe uma possibilidade para todo. Então, são importantes reflexões para o tema específico de dos poemas que vamos a tratar em nossa classe. ¿Sí? Então, depois, se quereis, vocês podem perfeitamente reler os dois textos e repensar. Se vocês tivessem que voltar ao passado, viver de novo, mudariam alguma coisa? O que vocês fariam de fato? De acordo? Então, algumas reflexões contextualizando o poema 1 de la clase de hoje. Então, o gênero é um poema, o título, Instantes. Olha que importante, Instantes. Tem muito que ver com a expressão tempo. Autor, la estadunidense Nadine Stair. Miren en español cómo abreviamos la palabra Estados Unidos. Estados es una palabra en plural. Unidos está en plural. Entonces, W, Estados Unidos. La fecha no es tan precisa, 1978. ¿Sí? Bueno, esa información es por el motivo de que, por ejemplo, a situação que nós temos é a dependência, porque faz algum tempo muito se discutia sobre a autoria desse poema. Muitos atribuem a autoria do poema intitulado Instantes a um escritor argentino, Jorge Luis Borges, e a outras pessoas também. Então já se concluiu, se definiu que Borges, o argentino, nunca escreveu esse poema, e ele pertence então a essa escritora norte-americana. Então, o que nós vamos trazer para vocês na leitura é essa referência importante. O poema da Nadine, não se sabe se foi produzido num livro específico, ele circulou muito, quase como um manuscrito. Então, a ideia que o professor traz para a reflexão é o poema Instantes, publicado nessa reportagem do jornal Clarim. Ele traz na íntegra o poema da Nadine, ok? Os conteúdos, antecipando para vocês o que nós vamos observar nesse poema. Manifestação do sentimento estético, a poesia, né, o fazer, o expressar as emoções e sentimentos, que se materializa naquele texto chamado poema.
Tema, uma possibilidade. Planear, planejar o tempo, volver ao passado. Por isso aquela reflexão inicial com os dois textos do Gaturro. Se pudiera vivir novamente, é um verso que aparece no texto que eu estou antecipando. Situações reais e imaginárias del dia a dia, ações futuras, prováveis, improváveis e desejos, certo? Palavras que vamos aí antecipar um pouquinho, de acordo? Pudiera, uma condição improvável, pudesse, lembrando o significado em língua portuguesa, mas com acentuação a de verbo de quantidade, mais, uno mais uno, um mais um. Tonto, uma pessoa molesta, desagradável, um adjetivo. De hecho, assunto sobre o que se trata. De hecho, de fato. De hecho, vamos a estudar condicionales, de fato. Riesgos, possibilidade de sofrer danos. Viajes, olha que o professor colocou o artigo junto, indicando que é uma palavra masculina. Lembra da aula anterior? Heterogenérico, diferença de gênero. Português, a viagem, as viagens, palavra feminina. Português, el viaje, los viajes, palavra masculina. Helados, alimento consumido congelado. Calecita, plataforma giratória com asientos. El popular que temos, carrossel. Alguns países usam a expressão tío vivo, o nosso carrossel. Ok? Palavras que antecipamos aqui. Então, começamos a leitura de alguns fragmentos do poema. O poema empieza de la seguinte maneira. Se pudiera vivir novamente mi vida, olha a ideia, o desejo, na próxima vida, trataria de cometer mais errores. Não intentaria ser tão perfeito, me relaxaria, eu ficaria de boa, tranquilo. Seria mais tonto de lo que he sido, seria mais bobalhão. De hecho, tomaria muito poucas coisas com seriedade, não levaria nada muito a sério. Seria menos higiênico. Olha a ideia da autora, se ela tivesse que voltar ao passado, uma nova vida, o que ela gostaria de fazer, praticar. Bueno, o que vamos observar aqui? Os versos do poema Instantes, esses que nós observamos anteriormente, mostram os possíveis usos do condicional simple. A ver os possíveis usos que temos. Hacer hipóteses em el passado. ¿Os acordáis de la clase passada? Em la clase passada tratamos de las orações condicionais também. Hipóteses. Eu trataria de cometer mais errores. Lembra do poema, o verso que tratava disso? Expressar ação futura. Não intentaria ser tão perfeito. Uma ideia futura. Eu não intentaria ser tão perfeito. Dar conselhos ou sugerências, sugestões. Eu que tu, lembra da expressãozinha? Eu no teu lugar, eu que tu me relaxaria mais, né? Expressar situações imaginárias. Creio que seria mais tonto de lo que he sido. Eu estou imaginando, eu podia ser mais tonto do que eu fui, mais bobo. Expressar desejos. Desearia contemplar mais atardeceres? Contemplaria mais atardeceres? Então, nós temos essas possibilidades de orações condicionais que nos dão ideia de hipótese, ação futura, conselho, sugestão, situação imaginária e expressar desejos também, ok? Os acordais da classe passada, lembra o que o professor falou? Não adianta esquecer a aula anterior e partir para a seguinte. Uma aula é base para outra, é uma construção do nosso conhecimento. Esse esqueminha vocês lembram para a questão de orações condicionais para verbos regulares. Apenas o acréscimo do ia depois do infinitivo, lembram? Eu pensaria, eu venderia, eu escreveria. Os acordais? Então vocês vão retomar isso da aula passada também para fortalecer o estudo ainda dessa aula, certo? Tendo dito isso, vamos observar então a questão dos irregulares, que é importante para a aula de hoje. E aqui temos então os irregulares. O verbo hacer, fazer. Vejam que nós não vamos apenas acrescentar a terminação depois do infinitivo. Olha a mudança que sofre o verbo. Por isso que ele é irregular, ele tem uma irregularidade.
Então, eu vou mexer com a raiz do verbo. Olha como que ela ficou. Acrescentei a letra R, que não existia na raiz antes, e a terminação lá do regular que nós estudamos na aula anterior e na tabelinha anterior, ok? Eu haria, tu harías, ele haria. Nosotros haríamos, vosotros haríais, ellos harían, certo? Olha mais um exemplo de um verbo irregular, o verbo tener, de possuir. Olha como ele se forma, a raiz do verbo ten, acrescentamos não só um R, um D e um R, e daí a terminação do regular. Eu tendría, tu tendrías, ele tendría, nosotros tendríamos, vosotros tendríais, ellos tendrían. E se eu sei trabalhar com o verbo tener, eu sei trabalhar com o verbo venir. Olha como é semelhante. Raiz do verbo, ven, o acréscimo do DR e a mesma terminação. Eu vendría, tu vendrías, ele vendría. Nosotros vendríamos, vosotros vendríais, eles vendriam, ok? Então o professor vai dar um tempinho para que vocês possam registrar no caderno, que é importante para as nossas discussões. Então, volvemos. Conseguiram fazer o registro devido? Lembrem, as anotações são extremamente importantes para vocês depois poderem consultar, para inclusive realizar as atividades do Classroom, do Aula Paraná, ok? Bueno, para que sigamos aí com a leitura do poema, é importante observar a aplicação de estes elementos gramaticales, o condicional, ¿sí? Por exemplo, aqui temos um fragmento mais do poema que estamos aí trabalhando, estudando na classe de hoje. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão observar que nós temos algumas lacunas, alguns espaços. E junto dos espaços nós temos, em letra maiúscula, para chamar atenção, alguns verbos. Estes verbos vocês vão pensar na anotação, olha como é importante, da tabelinha anterior, e procurar fazer aquela reflexão, fazendo a flexão, utilizando esse condicional simples para os verbos dentro do parênteses, ok? Correr, hacer, contemplar, subir, nadar, ir, comer, tener, são esses aqui. E, na sequência, nós vamos então já fazendo a leitura deste fragmento, que inclusive é para concluir uma parte do nosso poema em instantes, já com a aplicação, ok? Então, uns minutinhos para que vocês possam pensar aí.
Corrigimos juntos? Então, vamos já fazendo a nossa correção, análise, já com o emprego das palavras. Se porventura você se equivocou, errou, não conseguiu preencher algo, não tem problema. Lembre, você tem um professor na turma sua para poder tirar a dúvida, interagir com o seu professor. Certinho? Vamos lá então. Continuando a leitura do poema Instantes. Correria mais riscos, haria mais viajes, contemplaria mais atardeceres, subiria mais montanhas, nadaria mais rios, iria a mais lugares aonde nunca he ido, aonde eu nunca fui, comeria mais helados, lembram? Mais sorvete e menos habas, tendria mais problemas reais e menos problemas imaginários. Pero já tenho 85 anos e sei que me estou muriendo. É assim que a autora termina o poema dela. Olha que importante resgatar esses últimos versos aqui sobre aquela ideia. Eu voltar ao passado, como é que eu viveria de novo? O que é que eu faria, mudaria? E aqui, lembrem, 2 destaques. Haria, tendria. Os 2 verbos regulares que nós observamos aqui. Os demais são regulares, certo? Vamos continuando então. Outro exercício. Em el poema Instantes, que sugiere, qual é a ideia? La repetição del verso, se pudiera vivir novamente. Então, essa expressãozinha, se pudiera, ela é recorrente, lembram? Uma característica do poema, ele pode ter repetição de palavras, de expressões. Então, vocês vão pensar um pouquinho aí na letra A e na letra B, certo? O que pode dar ideia para nós? Uma reflexão melancólica de alguém de idade avançada, que al final de sua vida não se arrepiente de não haver cometido poucos erros e de haver se privado de coisas sencillas, coisas simples, se privou disso? B. Uma reflexão melancólica de alguém de idade avançada, que al final de sua vida se arrepiente de não haver cometido mais erros e de haver se privado de coisas sencillas. Então pense um pouquinho, resgatem principalmente o último verso daquele fragmento do poema Instantes. Corrigimos juntos? A ver, que habéis pensado? Isso mesmo. Você que respondeu a letra B, mas você que não respondeu a B também não tem problema. Você pode ler na íntegra, buscar na íntegra este poema e observar melhor o seu conteúdo. Então, lembrar que como é um texto poético, dentro dessa esfera artístico-literária, pode ter interpretações diferentes também. A letra B.
uma reflexão melancólica de alguém que al final de sua vida, já tenho 85 anos e me estou morrendo. Se arrepende de não haver cometido mais erros, fez sempre tudo certinho. E de haver se privado de coisas sencillas, tomar mais sorvete, lembram? Andar no carrossel, ok? Vamos lá? Outro exercício, outra reflexão. Então, ao mesmo tempo, vamos trabalhando um pouquinho da língua, que é o nosso objeto, trazendo a reflexão conjunta com vocês. Vamos lá. Lê esses dois textos. Se tuvieras mais tempo, ou seja, pensar hacia o futuro. Se você tivesse um pouquinho mais de tempo pensando para o futuro, não voltar ao passado. Que harias com tu tempo? Que é que você que está nos acompanhando, estudante, que tu harias com tu tempo? Se tu tuvieras mais tempo, como planearias? Como é que você planejaria o teu tempo? Observe os dois textos do nosso personagem, né, o Gaturro, desse escritor argentino, o Nick. Evolução do estado de ânimo na semana. Será que você está se sentindo assim? Será que nós estamos nos sentindo dessa forma? Olha os dias da semana que nós já conhecemos. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Lunes, segunda-feira. Será que está todo mundo se colocando dessa forma como personagem? E técnicas para manejar o tempo, de forma humorada. Técnica? Como que eu planejo o meu tempo? Como detener o tempo? Aqui a sugestão é beijar. Besa. Como viajar em el tempo? Leitura. Lê. Como escapar del tempo? Música. Ouça. Como liberar o tempo? Respira. Vejam, dois textos para vocês pensarem um pouquinho o que vocês fariam se tivessem mais tempo. Então, volvemos. Então, lembrando que essa reflexão dos dois textos do Gaturro é para o poema que nós vamos abordar agora. Vocês conseguiram pensar um pouquinho se tivesse mais tempo? Será que nós temos pouco tempo na nossa vida? Ou não sabemos utilizar o tempo devidamente? Você, como é que você está se organizando com o seu tempo de estudo, para fazer atividade, para assistir às aulas? Então, vamos lá. O segundo poema, com o título Se Tuviera Tempo, é da autora Glória Quirinos. Então, trago para vocês, esse é o livro no qual consta o poema da Glória Quirinos. É uma escritora peruana, contudo, é uma escritora que vive há muito tempo aqui no Brasil. Então, ela tem poemas interessantes ou inolvidáveis. Lembram dessa palavrinha? Inesquecíveis. E vejam que interessante a capa. Nos traz, não é? Uma ideia do tempo, passar do tempo, como é que nós estamos gerenciando o tempo, certo? Vamos aqui então. Toda a organização para o nosso trabalho. Então, pertence à editora Ave Maria. Nós temos um sítio, uma página que vocês podem consultar outras obras da autora com esse tema sobre o tempo, né? Esse tema sobre a questão latino-americana. E aqui o local. Então, um texto produzido por uma editora brasileira no ano de 2000. Olha o conteúdo que nós vamos abordar no tema e vamos pensar com o poema anterior, o poema número 1, Instantes. Tema, planear el tempo, hacia el futuro, planejando o tempo com vistas ao futuro. Se eu tivesse tempo, viveria 1000 vidas. É o que a autora nos propõe ali numa ideia do texto. Situações reais e imaginárias, desejos, ações, prováveis ou não, e ações futuras também. ¿De acuerdo? A ver, unos elementos anteriores, ¿no? Anticipando.
tuviera, del verbo tener, una condição improbable, tivesse. Solo, la misma cosa que solamente. Solamente, ou seja, como solo, somente. Solo estou estudiando. Então, cuidado com essa expressãozinha. Pode ser solo, sozinho, adjetivo, ou solo que somente estou estudando. Solo estou estudando espanhol, somente, sim? Deletreando, deletrear, decirle o nome das letras, deletrear. Me quedaria, olha o verbo quedar-se, detener-se em um lugar. Calhada, efeito de calhar-se, um adjetivo. Estou calhado, estou calhada. Gitana, pueblo nômada, uma gitana, uma cigana. Árbol, olha o professor chamando a atenção de novo, lembram? Heterogenérico, diferença de gênero. Um árbol, uma árvore. Palavra feminina no português, sim? Aqui. Empezamos com a leitura do poema Si tuviera tiempo. Si tuviera tiempo, escribiria um solo verso, solamente deletreando o tempo. Como que é? Deletrear, né? Soletrar o tempo. A palavra tempo ou soletrar o tempo como essa manifestação? Si tuviera tiempo, escreveria um poema sem tema, apenas por escrever. Não cantaria nada, me quedaria callada sem desencantar. Contaria o tempo temporalmente, solo para o tempo passar. Olha que tem palavras que se repetem, expressões que se repetem. E lembrando que essa indicação é porque nós estamos fragmentando o nosso texto. Mas vocês podem fazer a leitura na íntegra do texto, ok? Continuando. Se tuviera tempo, retiraria del viejo baú, do velho baú, mi vestido de gitana e saldria, eu sairia a rondar. Viviria mil vidas vivamente vividas em la palma de cada mano. Se tuviera tempo, haria um árbol de Navidad, uma árvore de Natal, de 1000 pisos, com mis livros preferidos. Feliz Navidad, mis lectores, los poetas estão vivos. É assim que a autora, então, encerra o poema dela, ok? Vamos à nossa reflexão aqui, ó. Identifique, então, nesses fragmentos lidos, nós até procuramos colocar aqui para que vocês possam acompanhar, mas vão relendo o texto também. Onde é que nós temos essas possibilidades? Dar conselhos, sugerências, situações imaginárias, desejos e hipóteses, nesses fragmentos do poema. Então, uns minutinhos para que vocês pensem. ¿Corregimos? Entonces, posibilidades, de acordo com o texto. Dar conselhos. Eu que tu me quedaria calhada. Eu no teu lugar ficaria quieto. Me quedaria calhada. Lembrando que esse verbo, ele consta lá no nosso poema. Expressar situações imaginárias. Contaria o tempo temporalmente. Eu imaginar que eu vou contar o tempo. Como é que eu conto o tempo? Algo imaginário. Expressar desejos, haria um árbol de Navidad. Mi deseo es hacer um árbol de Navidad. Hacer hipóteses, escreveria um solo verso. A hipótese dela, eu escreveria um poema sem tema, não é? E somente um verso. Seguimos aqui, outra reflexão. Aí vamos trabalhar intertextualidade. Os acordáis? Ao início da aula, o professor provocou vocês. A aula de hoje vai tratar alguma coisa de intertextualidade. Então, vocês que nos acompanham pela TV, têm um celular em mãos? Tranquilo. Posicione a câmera dele sobre o nosso código
e observe uma informaçãozinha que o professor coloca sobre intertextualidade. De acordo? Volvemos a ver qué pensáis. ¿Qué se entiende por intertextualidad? ¿Qué características tiene? Possibilidades. O que pensamos sobre intertextualidade? Vocês podem também recorrer aos professores de língua portuguesa, que trabalham com literatura também, ok? Nuestra comunicação é a través de textos, dos gêneros textuales. ¿Qué mais? Nós, produzimos textos a partir de outros textos. Nosso contato com outros textos está em la memória. Nós sempre buscamos de memória textos que já fizemos leitura, temas também. Nós recordamos, lembramos palavras, expressões e temas de textos que nós já fizemos leitura. Nós estabelecemos diálogos a partir de outros textos. E, por fim, entendemos que intertextualidade é a relação que um texto mantém com outros. Vocês conseguem perceber alguma possibilidade de intertextualidade entre o primeiro poema Instantes e o de agora da Glória Quirino, Se Tuviera Tiempo? Vamos pensando aí. La reflexión, exercício número 8. Que temos aqui? Dois fragmentos do poema, o poema 1, Instantes, e o poema 2, Se Tuviera Tiempo. O que é importante observar? Em los dois poemas se apresentam temas e estruturas linguísticas. Quem sabe alguma coisa semelhante entre um e o outro. Seleciona alguns temas ou expressões que podem sugerir alguma ideia que remite à la intertextualidade. Será que nós temos palavras, expressões, temas, passagens que dão a ideia de que os textos se conversam, dialogam entre si? Vamos pensar um pouco juntos? Volvemos a ver as possibilidades aqui então. Claro que vocês podem pensar de uma outra forma, é um texto aberto, tirar alguma dúvida,
alguma ideia com o teu professor também de língua portuguesa e língua espanhola, ok? Possibilidades de intertextualidade. El tema, tiempo, vida, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Cuestionarse sobre qué hacer con la vida. Expresar cómo viviría si tuviera tiempo otra vida. El tiempo, si pudiera vivir nuevamente, ¿sí? Mi vida. Questionar-se sobre o que fazer com o tempo. Talvez um poema fala mais da vida e o outro especificamente do tempo, mas são temas que se conversam. O tempo atrelado à condição de vida, ¿sí? Expressar como viveria se tuviera mais tempo. Se tuviera tempo, viveria 1000 vidas vivamente vividas. Então, é uma possibilidade que o professor traz a reflexão para vocês, certinho? Vamos continuando aqui então? E lembrando de reler os textos e vocês vão observando, quem sabe, outras informações que permitem esse grau de intertextualidade. Então, o quiz para nós irmos finalizando a nossa aula de hoje. Que é um poema e quais são suas características? A. Uma obra poética normalmente em verso, com ritmo e palavras que se repetem. B. Uma manifestação da beleza ou el sentimento estético, com versos e palavras repetidas. 2. Sobre as orações condicionais, o tema de língua dessa aula. As orações condicionais expressam desejos e ações imaginárias? Não expressam desejos, tampouco, também não, tampouco, conselhos ou hipóteses. Pensemos e vamos aqui fazer a reflexão juntos, de acordo? Então, de hecho, que é um poema, já que tratamos na classe anterior, obra poética, normalmente em verso, com ritmo, palavras que se repetem, ¿sí? Não é a manifestação da beleza, isso é a poesia, manifestar-se, expressar-se, sentimentos, ¿sí? E as orações condicionais expressam desejos e ações imaginárias. A letra B estão percebendo que está negando? Al revés, as condicionais expressam desejo, conselho, hipóteses, ações imaginárias. ¿Sí? Perfeito? Então, que tratamos na classe de hoje? O poema, suas características e uma possível intertextualidade entre os poemas de Glória Quirinos e Nadine. E tratamos uma vez mais sobre os condicionais, ações futuras, imaginárias, dar conselhos, fazer algumas hipóteses também. E aqui, umas sugerências para que podáis interactuar também em las páginas web, em las redes sociais também, de acordo? Então, pratiquem, interajam com os seus colegas no Classroom, interajam com o professor de vocês também, tirem as dúvidas, façam os exercícios feitos com bastante carinho para vocês. Então, quédate em casa, muitíssimas graças e nos vemos na próxima classe.